Sempre haverá quem queira ser. Sempre haverá quem queira ser como Absalão. O Absalão era um filho de Davi que desde o início sempre manifestou a malícia dele. Quando ele se aproveitou de uma situação de incesto na família, o irmão mais velho dele, o Aminon, abusou da irmã, a Tamar, e forçou a Tamar a ter relações sexuais com ela. O Absalão guardou o ódio na geladeira, esperando a poeira baixar para matar o irmão mais velho. A alegação que ficou para todos do seu tempo foi de que ele matou o irmão por causa do que ele tinha feito, forçado a sua irmã. Mas acontece que ele não tinha muitos amores pela irmã, não. Na verdade, ele matou o irmão porque era mais velho, porque assim ficaria ele na linha sucessória. Nós não temos informações pela Bíblia de como ficou o segundo, que era o chamado de Daniel ou Quileabe, é um pouco misterioso na Bíblia. Alguém acha que ele teria morrido, o filho da Abigail, ou que era deficiente mental e não estaria em condições de assumir o reino, ele que seria então mais velho. Assim, o Aminon, o Daniel ou Quileabe, e o terceiro seria o Aminon. O Aminon, então, o Absalão. Primeiro era o Aminon, depois o Daniel e o terceiro, Absalão. O Absalão se sentiu, então, matando o irmão mais velho, ele se sentiu no direito. Só que ele teria que deixar o tempo passar, a poeira assentar, as pessoas se esquecerem daquilo. E quando ele viu que não era bem aceito pela turma do palácio, os assessores de Davi, ele disse: desse jeito não vai, ou seja, pacificamente eles não vão me dar o poder, eu vou ter que tomar a força. Então se aproveitou de ser filho do rei para liderar uma revolta que já estava assim alinhavada em todo o país para derrubar o rei antes de o rei morrer. Não queriam esperar o rei morrer, eles queriam apressar a coisa. E assim o grupo revoltoso se uniu e o Absalão aproveitou a oportunidade. Prometendo mundos e fundos a todos, ele se tornou o líder da revolta contra o pai. Fez tudo que podia fazer até que a revolta eclodiu. O Brasil tem histórias de revoltas, por exemplo, a proclamação da República e outras revoltas, revolta do Getúlio Vargas e a Revolução Constitucionalista e a Intentona Comunista, várias manifestações de revolta na história do Brasil. O Absalão liderou uma revolta contra o rei para derrubar o rei, porque ele queria ficar no lugar do rei. O Davi se acovardou quando disseram a ele que a maioria do povo estava contra ele. Ele disse: então, se a maioria está contra mim, que eles fiquem lá com Absalão ou com quem eles quiserem. Eu vou seguir meu caminho e Deus vai comigo. Só que Deus tinha colocado o Davi para ser rei e não queria que ele fugisse. Então, Davi fugiu. Mas Deus mandou a guerra atrás dele e ele acabou voltando para o palácio porque o lugar era dele. Deus tem força de fazer as coisas acontecerem. O Absalão é o tipo de uma pessoa que se aproveita. A história evangélica no Brasil é rica em ensinamentos de divisão de igrejas. Um determinado pastor se torna pastor auxiliar, ele é bonzinho junto ao titular, até que começa a conspirar contra o titular, ele quer derrubar o titular. É muito comum isso acontecer. Um pastor recebe um trabalho à sombra do seu líder, que é o pastor maior, aí ele quer se tornar independente, ele quer ser o tal, ele quer mandar no rebanho dele, ele quer ter liberdade, ele quer ser o dono da caixa do tesouro, ali da tesouraria, ele quer mandar, mas
como ele tem delegação, fica um pouco difícil. Então ele começa a atuar para se tornar independente. Esse espírito sempre houve no meio evangélico e desde que o evangelho chegou no Brasil, isso acontece. Ninguém quer se conformar em ser o segundo quer ser o primeiro. O Absalão era o filho de Davi, então, como Davi demorava a morrer, ele liderou uma revolta para derrubar o pai e ele ser rei no lugar do pai. Todo vice, em princípio, sonha em ser o titular. Quantas igrejas têm dividido por causa disto? Vem um determinado jovem, um líder, e se torna um segundo, ele é um líder muito bonzinho, e ele está ali junto ao seu líder maior, só que fazendo a campanha dele. E a história do Brasil tem muito disso. Um ministro que, ao invés de jogar para a unidade do governo, ele começa a querer fazer a política dele, ele se candidatar, se tornar importante, jogando para a arquibancada, para a mídia. Nas igrejas isso tem acontecido. E é bom a gente procurar entender isto. A chamada mosca azul, a mosca da vaidade, que pica as pessoas para que elas queiram ser vaidosas, importantes e se projetarem. Essa expressão picado pela mosca azul significa isso. A pessoa é tentada pela vaidade de querer ser o líder, o grande, o título, o rei, mandar, estar à frente da igreja. Eu acho a atitude mais vil e pueril essa de a pessoa querer mandar na igreja. Ele está se confrontando com Deus, não é com homens. A igreja é do Senhor. Quando um homem quer mandar na igreja, mas é o que mais existe no Brasil. Então, por que Deus permitiu essa pandemia desabar tão forte sobre o Brasil? Por causa dos papinhas evangélicos. Cada um quer ser o mandante, a voz maior, o importante. Cada um tem um espírito de Absalão que quer tomar para si um pouco da glória da igreja. A Bíblia diz que o Absalão era celebrado, segundo Samuel 14, ele era celebrado por sua beleza, ele se cuidava, penteava o cabelo de uma tal forma que chamasse atenção, ele cuidava do corpo e da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito nenhum. Quando cortava o cabelo, ele fazia uma festa para aquilo e as pessoas viam. E ele era uma pessoa que cuidava da sua imagem, da aparência, viralizava na internet do seu tempo. O Absalão se projetava, ele era o tal, gostava de ser idolatrado, participava de festas, organizava festas muito grandes para as pessoas irem lá e aplaudirem-no. Ele, em determinada situação, organizou um grupo de 50 homens que ficavam aplaudindo a ele, iam à frente dele, onde ele passava, as pessoas tocavam trombeta, aplaudiam, lá vem o grande Absalão. Ele gostava disso, de ser idolatrado, de aparecer, de estar na frente, de se mostrar. Quantos pastores gostam disso, de se mostrar, enfeitam, maquiam tudo, eles se enfeitam para aparecer para filmagem, com efeitos e choro e emoção, levando a voz e mostrando aquela ênfase na pregação, elogiando-se a si próprios. Eles gostam disso e depois ficam contando, vão lá para a internet contar quantos gostaram, aplaudiram, quantos visualizaram. Eles estão contabilizando o apoio próprio, são absalões em nossos dias. Mas Deus mostra que isso é inerente à natureza humana. Na política está cheio de gente assim, querendo derrubar o presidente para ocupar o lugar dele. Muitos querem derrubar o pastor na igreja para serem pastores também e serem o grande líder no lugar do outro. E assim por diante em todo grupo de pessoas. Mas acontece que nós temos uma fé básica na soberania de Deus. Deus é soberano. Ele é quem constitui reis ou destitui reis, nem que seja pela força, pelas armas ou pelo voto. Deus é Deus. Ele
tem maneiras de constituir governantes, nem que seja pela revolução, pela violência, pela força das armas. Deus é Deus, ele levanta, constitui reis e destitui também, de forma que Deus está no controle de tudo. E há situações em que Deus permite o Absalão agir para que haja uma humilhação geral, para que o Absalão depois morra. Para nós não é muito fácil entender essa teologia da soberania de Deus. Deus é soberano, independente dos meios que são utilizados aqui na terra. Deus é Deus, ele está acima de tudo. Deus dirige o comunismo, todas as organizações do mundo. Deus está acima de tudo. Deus empurra organizações para aqui, para ali, para acolá, todo o poder. Deus distribui poder. Deus supervisiona o poder do mundo. Deus não está limitado pelo voto, nem por democracia, nem por eleições. Deus é Deus acima de tudo. E ele dirige os acontecimentos, ele não abriu mão disto, dessa prerrogativa de ser o soberano. Agora, por que Deus permite um Absalão? É porque o povo está tão ruim que precisa morrer junto com aquele Absalão. E foi o que aconteceu no capítulo 15 de 2 Samuel, narra isto. Deus permitiu que o povo, na maior parte, fosse com Absalão, inclusive a maior parte das autoridades também, para perecerem junto com Absalão. E os que não morreram foram alijados do palácio, porque, tendo sido encontrados na revolta, quando Davi voltou, eles não tiveram mais espaço no palácio. Deus fez uma limpa no poder daqueles que eram apegados ao poder, daqueles que apoiaram o Absalão. Portanto, Absalões sempre vão existir e Deus sempre vai permitir que eles atuem. Deus permite o mal para que as pessoas tenham a escolha e valorize-se a escolha do bem. Deus permite o mal para que seja valorizada a escolha do bem. Deus permite o Absalão para que as pessoas que são como ele possam seguir o seu caminho também. Procure entender isso, é duro, por que Deus permite isto, mas o que vai acontecer no Brasil, brevemente, vai mostrar isso, mais uma sequência de atos da soberania de Deus, usando violência e morte de muita gente, mas soberania de Deus no Brasil também. Web Rádio Ramá, a palavra de